Professor Celso, começou o plantio da soja no Paraná, né? A chuva chegou, né? É isso aí, grandes expectativas a partir disso, então. A esperança do agricultor é que tenha uma safra normal, né? Diferente da safra passada, onde demorou para regularizar a chuva, né? E temperaturas também, que é muito alta, que afetaram a produção, né? É isso aí, o agricultor, se tudo correr normal, ele está esperando uma boa monetização, né? É isso aí, boa produtividade também. A nossa Com equipe certeza. acompanhou como é que foi o começo desse trabalho de plantio da soja. Com certeza. Confira. Esta propriedade rural de quase 1.000 hectares fica em Cascavel, na região oeste do Paraná, e está recebendo as primeiras sementes da safra 2024-25 de soja. O solo, devidamente preparado, começa a ser semeado com precisão. As expectativas são altas, impulsionadas pela tecnologia e pelas boas práticas agrícolas. Quem toma conta da área é a Paula Scanagata, produtora e engenheira agrônoma. A chuva que chegou no último fim de semana foi importante para começar a semeadura. Foi assim, no momento exato. Deu uma chuva muito boa aqui na fazenda, 90 milímetros, o que possibilitou a gente começar, né, o plantio. Fala um pouco da sua área aqui, no caso, você deixou uma boa palhada também, né? Sim, a gente fez todo esse manejo de palhada durante o pousio, porque ela ajuda não só a segurar a erva daninha, como manter a própria umidade. A gente tem uma previsão aí, uma confirmação de laninha, né, aqui no sul, e isso faz com que as chuvas sejam mais escassas. Então a gente tentou fazer com que o solo fique bem coberto para evitar aí uma estiagem muito séria, né, no caso de uma estiagem prolongada, não prejudicar tanto a planta. A produtora optou por uma variedade com ciclo mais longo, de 135 dias. Com tratamento e resistência a pragas e doenças. Para esse ano, a expectativa de produtividade é de 60 a 70 sacas por hectare. Mas tudo vai depender do clima. O produtor sempre quer colher bem, né? A gente sempre planta com expectativa aí de colher sempre recorde, sempre melhorar, né? A gente tenta produzir mais e mais a cada ano. Tenho minhas dúvidas a respeito do clima, a gente sabe que o clima está bem estranho ultimamente, mas esperamos colher aí dentro da nossa média, que é 170, 165 sacas por alqueire. O mercado de soja tem enfrentado oscilações e o preço da saca caiu em relação ao ano passado. Para cobrir o investimento, a Paula calcula uma média de 20 sacas por hectare. O mercado, ele está, na minha opinião, meio estagnado, né? O milho está estacionado já faz um tempo, a soja, em comparação com o ano passado, está mais baixo o preço, mas os insumos também baixaram um pouco. Então nesse ano foi uma coisa mais equilibrada, a gente conseguiu ter um custo-benefício bom se comparar com o preço da saca hoje. O Paraná deve plantar quase 6 milhões de hectares de soja nesta safra. A expectativa é de uma colheita de 22 milhões de toneladas, o que significa um crescimento de 20% comparado ao ano passado. Aqui em Toledo, na linha Vista Alegre, são 50 hectares dedicados à cultura. Para o produtor Seu Luiz, depois da chuva, a umidade do solo ficou boa e a expectativa é grande para essa safra. No ano passado eu cheguei quase a 80 sacas por hectare, né? Que é quase 4.000 sacas aqui. Tá, faltou pouquíssima coisa. Venho há 2 anos assim, né? E a expectativa é que eu corra perto disso, né? Esse ano vai ser, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Tudo é um ponto de interrogação. Laninha é bem mais complicado que El Niño, né? Sendo que Laninha também chove mais ao norte do país e menos no sul, né? Nós temos mais variação na chuva, então isso aí também pode prejudicar um pouco, mas vamos para frente, a gente pensa sempre no melhor, né? O agricultor ele tem que fazer toda a parte dele, que é a adubação, a parte de fertilidade. Seu Clayton e o Júnior é que preparam o maquinário. Semente já tratada, adubo e inoculante. Depois, os ajustes necessários de acordo com o solo.
Sobre o preço de custo e o mercado, o produtor acredita que está 40% mais alto em insumos e manutenção dos maquinários, em relação aos últimos 3 anos. O que eu vejo que de 2 a 3 anos para cá, né, nós estamos pagando aí uma média de 40% a mais entre insumos, no próprio combustível, nas peças, né, na manutenção em 40%. Se tu pegar o diesel que nós pagávamos aí a R$ 4,50, hoje nós estamos pagando a R$ 5,80 o litro. É uma medida forte. Então existe uma contrapartida entre os dois casos. O custo aumentou 40% e hoje nós estamos no faturamento recebendo 40% a menos. Então está bem curto para o agricultor. Veja que aquele que não se capitalizou e não tem uma gordurinha, ele está sofrendo. Porque nós aqui ainda, no caso da safrinha, na nossa micro-região de Bom Princípio, Sede Alvorada, essa região, nós somos bem abençoados, nós colhemos muito bem o milho de safrinha. Mas sabemos de amigos nossos, de outros agricultores que infelizmente passaram com sofrimento, e estão passando em função da não produção do ano passado. Então, somar a tudo isso está difícil para o agricultor, ele vai ter que se cuidar bem esse ano, né, plantar direito, torcer para que tudo corra bem para dar uma recuperada em função disso, né? Para o representante da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, no Paraná, a expectativa em relação à safra é otimista, a começar pelo clima. As perspectivas para esse mês e o próximo mês são de chuvas dentro da média, né, histórica, e a gente tem uma previsão a longo prazo aí que pode ter algum período de veranico aí, em dezembro, janeiro, aí, por motivo da laninha. Se bem que ela vem perdendo esse fenômeno, vem perdendo um pouco a intensidade, né? Então, tudo indica que vai ser uma laninha de moderado a fraco, né? O fenômeno, né? Esperamos que tenhamos uma boa produtividade nessa safra. Na safra passada, várias regiões do Paraná foram castigadas com seca, né? Então, esperamos que essa safra aí seja uma safra melhor para que o pessoal possa saldar essas dívidas que ficaram da safra passada. Algumas prorrogações tiveram que ser feitas, né? Então, esperamos que seja uma safra dentro da normalidade, né? E aqui no estúdio a gente segue conversando sobre o início do plantio da soja no Paraná. Para isso a gente recebe 2 especialistas no assunto. Quem está com a gente aqui, Leandro Centenário, consultor técnico da IRIED em Corbélia. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia. Muito obrigada pela presença. Quem também está aqui conosco, o Odilon Aguiar, engenheiro agrônomo e analista de mercado. Bom dia, Odilon, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Vamos lá então falar sobre a soja, principal commodity brasileira, né? E eu já quero começar perguntando para o Leandro, as expectativas estão boas, temos avanço aí no plantio aqui na nossa região, né, Leandro? Sim, as chuvas que vieram no final de semana, elas contribuíram para que o pessoal começasse os plantios e com certeza a condição é favorável e acreditamos que nos próximos dias marca agora mais chuva e deve vir para que continue esse plantio em condições favoráveis para uma boa germinação. Muito bem, apesar da liberação aqui na nossa área, né, do dia 1º de setembro, após as chuvas ali do dia 14 e 15, que o produtor começou o plantio. Claro, consciente, né, para que esse desenvolvimento das sementes fosse no tempo certo. Exatamente. Nós tínhamos um vazio sanitário, né, começando do finalizando dia 1º, onde o produtor já podia ter plantas emergidas, porém a condição climática não favoreceu para isso. Sim. E aí o produtor começou o plantio realmente agora do dia 15, alguns plantaram com a expectativa que a chuva viesse e ela veio, graças a Deus, mas as melhores condições elas foram a partir desta semana, onde que nós tivemos um bom andamento do plantio. Muito bem. E também é recomendado, né, o Leandro, que o pessoal faça um escalonamento, né, de plantio, né, para não plantar tudo numa época. Então, dependendo da área, fazer um escalonamento seria o correto, né? Exatamente. O produtor, como ele adquire essas sementes muito antecipado, então ele já prevê, né, na compra dessas sementes que venham de ciclo mais longo, então a abertura de plantio.
E claro que daí ele tende a esperar um pouquinho das sementes que são de ciclo intermediário a ciclo bem curto, né? Finalizando ele em torno do dia 10 de outubro, aí, começo de outubro até o dia 15 de outubro, aí seria os de ciclo mais precoce. Mas o agricultor da nossa região é bem consciente disso, né, o Leandro, né? E ele já sabe na hora de plantio como fazer esse escolamento, depende do tempo, né? Sim, com certeza. Claro que assim, o produtor ele quer ter também uma safra boa de soja, mas ele já está pensando no milho, que é a próxima cultura. Sim. Claro que o produtor que hoje ele quer ter bons resultados, ele não pode pensar numa única safra, ele tem que planejar o ano agrícola. E para isso, claro, ele escolhe materiais que eles possam plantar no momento certo e colher dentro de uma janela boa para o milho safrinha. Sim. E esse ano a janela ela está boa, né? Tende-se a continuar as chuvas para melhorar esse plantio e tirar essa soja dentro de uma boa janela, e o milho entra também com um potencial maior aí dentro de uma janela ideal. Eu vou chamar a atenção também, para incluir também o Odilon aí na conversa, em relação aos preços, né? O custo de produção, agora a gente vê o que a gente pode comparar em relação a como estava no ano passado, já de acordo aí com o que o produtor se planejou para esse momento. Como é que você avalia? Então, Antonella, esse ano os custos de produção, ele está um pouco mais baixo que o ano passado, né, Leandro? Sim. Caiu aí de 20% a 15%, dependendo do insumo, só que em compensação, em contrapartida, a soja também caiu. Então, ano passado aí você negociava uma soja aí nos melhores momentos aí de 150, 180 reais a saca, e esse ano, no atual momento, a gente está negociando uma saca aí de 135, 136. Então, isso para ainda dentro desse ano 2024. Então, para a safra 24, 25, é uma perspectiva de preços menores ainda. Hoje, a gente vai olhar lá para março, durante a colheita da safra 25, a gente vai ter preços aí na casa de 120, 122. Então, já dá uma diferença do preço atual de hoje de R$10. Então, o produtor que conseguiu fazer seu pacote de insumos, travou o teu custo, ele vai ter uma margem um pouco melhor do que aquele produtor ainda que não fez, que está em aberto, né? Fez sua compra de insumo, mas ainda não fez esse travamento para conseguir um custo um pouco mais um pouco melhor do que o ano passado. Então é muito importante que o produtor tenha essa consciência, né, de fazer os teus custos quando o mercado dá oportunidade. Porque muitas vezes a gente fica naquilo, vai subir, não está chovendo, está acontecendo tal coisa, tem guerra no Oriente Médio. Então fica muita especulação e nessas oportunidades às vezes o mercado está subindo, mas quando ele desce ele vem de uma vez. Então o produtor fica naquela, vou esperar, e acaba perdendo a oportunidade que o mercado dá dele fazer uma trava e conseguir um lucro maior para a safra nova. Então é muito importante que os produtores tenham essa consciência de aproveitar as oportunidades, de estar ali dia a dia vendo o mercado, para cada vez conseguir travar o seu custo na menor porcentagem possível, né? Aumentando a rentabilidade da soja. Sim, e já pensando inclusive nesse momento, né? Estamos no início do plantio, mas o produtor já está de olho lá na frente, com certeza. E estamos vivendo um momento, vamos dizer, bom para a soja inicial, né? Sim. Porém, nós estamos aí com o dólar caindo um pouco, né? O agricultor está travando? Exatamente, Celso. Essa semana, na quarta-feira, a gente teve o cupom aqui do Brasil, onde ele aumentou a taxa Selic aí em 25 pontos. Em compensação, os Estados Unidos abaixou em 0,5% lá. Então, essa diferença, o que acontece? Aqui aumenta os juros e os Estados Unidos abaixa, o pessoal vai injetar mais dólar dentro do Brasil, que o lucro é melhor, a taxa de juro paga bem. Então, entrando mais dólar dentro do país, a cotação baixa. Então, você pegar no começo da semana, a gente tinha um dólar na casa aí de 5,60. Hoje, a gente já está com o dólar a 5,40. Então, no espaço curto, ele já perdeu 20 centavos. E isso, para o bolso do produtor, é um impacto muito grande, né? Então, se for converter isso aí para os teus custos, para as tuas vendas de soja, é um caminho que você não tiver preparado, você vai sofrer muito com essa queda do dólar, porque o dólar entra dentro da conta para saber o preço da saca da soja. E a perspectiva é que esse dólar ainda continue baixando.
Por quê? Porque lá fora os juros vai continuar baixando e aqui no Brasil os juros vai continuar subindo. Então essa tendência é que cada vez entre mais dólar dentro do país e com isso mais oferta de dólar, o preço do dólar tende a baixar. Então não se estranhe se a gente chegar em dezembro com um dólar na casa de 5,15, 5,20, porque a tendência dele é baixar um pouco mais. E ele baixando, ele puxa mais ainda o preço da saca de soja para baixo. É isso que o agricultor tem que se preocupar, né? Não só na produtividade, na produção, mas também que o dólar vai influenciar grandemente na constituição final do produto, do preço do produto, né? Exatamente. Hoje é tudo um grande englomerado, né? Então hoje não adianta você saber produzir bem, colher bem, ter uma lavoura muito boa, com qualidade boa, com números extraordinários, mas não saber a comercialização, né? Então, porque um complementa o outro. Então você tem que produzir bem, mas você também tem que comercializar bem, porque a tua rentabilidade vai vir ali tanto da compra quanto da venda. Então você tem que saber das duas pontas. Então por isso é muito importante cada vez mais o produtor estar atualizado, né? Tanto na questão da venda quanto na aquisição dos insumos dele. Uhum. E a gente pode falar também com o Leandro, a partir de agora, em relação a esse desenvolvimento da safra americana, né, Leandro? Que a gente tem um impacto aqui. Estamos, claro, avançando, mas a colheita lá já começou. E isso está influenciando aqui também. Isso tem relação com o que o Odilon comentou, né? Sim, a safra americana, ela desenha uma safra muito boa, né? Ela já, hoje, o cenário americano tende-se a... vamos lá, talvez derrubar um pouco os preços, aquilo que o Odilon vem falando, né? Então, o produtor, ele já começou a querer travar os custos de sua produção, porque ele vê um cenário que muitas vezes pode recuar. E ele começa a procurar contratos futuros para dar uma amarrada nesses custos de produção, pelo menos nos custos de produção, para que ele tenha uma rentabilidade melhor do que ele sobrar dessa produção e lá na frente, lá ele tende-se a esperar o melhor momento para fixar o que sobra dessa produção. Quando o produtor opta por comprar esses insumos e jogar para um safra e não amarrar o custo, ele no momento da colheita existe uma oferta muito grande no mercado e os preços tendem a cair. E quando acontece isso, aquilo que ele foi programado, porque o produtor hoje ele programa X sacas de soja por alqueire para plantar uma área. Sim. E quando ele faz esse compra de insumos, que ela é muito antecipada, ele avalia o mercado como ele está naquele momento. E se ele não fizer o travamento e ele deixar para fazer a fixação dessa soja lá na frente e essa soja recuar, ele aumenta o custo de produção e aí ele começa a sobrar uma margem menor. Então é importante que o produtor faça esse travamento no momento de compra para que ele consiga trabalhar um custo mais fixo e ele saber quanto que ele vai ganhar no momento da sua produção. Hoje esse travamento é importante, mas o agricultor faz isso? Ele realmente trava o custo dele ou ele deixa para depois? O que você está no campo que você sente? Olha, a maioria quer deixar para depois. Porém, quando vê um cenário adverso, ele começa a nos procurar. Então, para fazer alguns contratos. Então, assim, a aquisição ela foi lá atrás e hoje está se procurando preços melhores para travar custo. Mas, normalmente, ele quer deixar para pagamento safra ou ele fez algum custeio, né, da lavoura e daí ele usa o preço o valor que ele pegou do banco para pagar os insumos, e também tem o produtor capitalizado, né? Aquele capitalizado ele consegue ter o melhor poder aquisitivo de compra, né? Ele compra melhor, ele paga e espera o melhor preço para vender sua produção. Hoje está equilibrado mais ou menos o custo, vamos dizer assim, os insumos, né? Não subiu tanto, né, como se esperava subir, também não baixou tanto, né? Então o agricultor tem um planejamento mais seguro no que ele faz, né? Exatamente. Os preços recuaram, dos insumos deram uma recuada em relação a 2 anos atrás, né? Nós tivemos os preços recuando bem significativamente, porém o preço da soja também. Então o custo de produção
ele, no momento da compra, o produtor, ele vê, né, aquele travamento, como que está o meu investimento em cima, quantas sacas eu estou comprometendo. E isso faz com que esse produtor faça aquisição desses insumos no momento propício para ele. Né? Porém, os insumos baixaram, mas a moeda do produtor hoje é grão. Ela não é financeiramente, ela é grão. Então ele vende grão, tantas sacas de grão para comprar tantas toneladas de adubo, de fertilizante. Então a moeda do produtor, ela não é em espécie, ela é grão. Ele precisou pagar qualquer insumos, qualquer dívida dele. Ele faz a relação de sacos de soja. Exatamente. Então vai depender do momento que ele está comprando, né? Eu queria perguntar uma coisa para o Dilon agora, então. Dilon, existe uma possibilidade de aumentar os biodiesel aí, né? Fazer os biodiesel, usar a soja como combustível, né? Isso aí deve influenciar também no aumento de área, para o agricultor vai ajudar bastante, né? Ajuda bastante. Isso aí é um ponto que, não só no Brasil, né? Mas como no mundo inteiro, o pessoal quer deixar essa poluição, a gente tem que diminuir, né? A gente está até vendo esses meses que a gente passou, essa fumaça que está no céu, né? Dessas queimadas. Então, tudo está envolvido com melhorar o ar, melhorar o meio ambiente. Então, a questão do biodiesel é cada vez ela aumentar. Hoje, aqui no Brasil, a gente trabalha aí com 14% da mistura do biodiesel no diesel. Então, o plano do governo é até 2030 chegar a isso a 20%. E para o produtor de soja é muito bom, porque a ideia, né, é gradualmente ir aumentando esse esmagamento para o biodiesel. Então, até 2030 tem aí 6%, né, de aumento. E vai duplicar o esmagamento de soja do que a gente utiliza hoje. Então, na questão do biodiesel, vai ser um fator importante para o produtor, porque ele vai ter mais opções. Hoje você tem, dependendo das épocas, você só tem conta para exportação, a indústria interna está abastecida e acaba o produtor, se ele perder o time, não tem muito para onde ele correr quando ele precisa comercializar. E a questão do biodiesel aumentando vai ser mais um leque de opções que ele vai ter para ele vender essa soja. É muito bom, acredito que a área, né, tende a acompanhar esse crescimento e muitos investimentos, né, se espera aí até 2030 200 bilhões investidos aqui no Brasil para questão de biodiesel. Dilon, quanto à questão do preço da soja, nós sabemos que a soja americana está no auge da colheita, né? Para estar precificado já o que vai acontecer, né? Quer dizer, ninguém tem bola de cristal saber o que vai acontecer aqui, né? Quer dizer, o que acontecer com o Brasil e a Argentina é que vai ditar o preço daqui para frente? Exatamente, Celso. Hoje nos Estados Unidos está em plena colheita, né? E está iniciando a colheita. Lá está em 6, 7% a colheita nos Estados Unidos. Estados Unidos está vindo aí com uma safra recorde, aí na casa de 124 milhões de toneladas. Então, o que esperar dos Estados Unidos? Só a definição mesmo de se vai ser um pouquinho a mais ou um pouco a menos. Mas os preços já está dentro do preço. E a questão aqui volto a olhar agora na questão da safra brasileira, aqui na América do Sul. Quanto que o Brasil vai produzir? Quanto que a Argentina vai produzir? Né? Aqui são esperados safra recordes, né? O Brasil, a gente está saindo de uma estimativa de plantio agora de produção de 170 milhões de toneladas. É isso que o agricultor tem que ficar atento, né? Exatamente. Claro, estamos passando por uma dificuldade hoje de chuva, né? Até como o Leandro comentou, esse ano que tinha tudo para ser muito bom, que adiantaram o vazio sanitário, jogaram para dia 1º de setembro, só que ele não conseguiu plantar. Não chovia, teve chuva. O tempo muito seco, muito calor, o produtor não quer arriscar a perder esse plantio. Então agora que está acontecendo as chuvas, agora que o produtor está começando a plantar, então isso já deu uma refletida nos preços, né? Então agora os olhos voltam aqui para a América do Sul, voltam para o Brasil. Será que vai, né? Esse atraso no plantio ainda é muito cedo para a gente comentar que vai ter um corte, né? Vai ter uma quebra de safra. Temos que ficar de olhos aí nos próximos capítulos, né? Ainda mais um ano de laninha, que a chuva no sul tem de ser menos do que nos anos de El Niño. É isso aí. Laninha esperada aí, então, né? Isso. Então, a gente também encerra falando aí dessa expectativa inicial do DERAL de 22,3 milhões de toneladas aqui para serem produzidas no Paraná. E as expectativas são as melhores possíveis, né, Leandro? Para o produtor que está em casa agora nos acompanhando, a gente deseja aí uma boa safra, né? Com certeza.
Esperamos que o produtor faça com capricho, né, o plantio, então para que ele tenha uma boa plantabilidade e com certeza São Pedro vem aí para contribuir e produtor fazendo sua parte, nós vamos alcançar os nossos tetos produtivos que ele espera. Muito bem, Odilon, seguimos de olho no mercado, né? Exatamente, vamos acompanhando o mercado dia a dia aí, para sempre estar atualizando o produtor aí, para ele estar por dentro de como o mercado está rodando. Muito bem, a gente agradece a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.